O meu nome é Geraldo Duarte, eu faço parte desse grupo dos 16 Covid do Ministério da Saúde, um grupo de 16 profissionais, professores de universidades de vários locais do país, das várias regiões do país, que nos unimos para num objetivo comum de fazer um manual para poder... Porque não tem muito conhecimento da Covid. Então, se esse pouco conhecimento ele não for divulgado, fica mais difícil ainda. Então, nós fizemos esse manual, e fazer o manual, nós concluímos que ele não seria suficiente. Então, na sequência, nós organizamos essas reuniões. Elas ocorrem 2 vezes por dia, às 11 da manhã e às 4 da tarde. Então, hoje é Maringá, hoje de manhã é Maringá, à tarde já vai ser outra cidade, depois vamos para o Nordeste, para o Norte, para o Sul. Essa é realmente bastante eclético, bastante dinâmico, né? Nós trabalhamos em duplas escaladas, mas pode eventualmente entrar, se a agenda dos outros colegas estiver um pouco mais folgada, até um interesse de todo mundo em participar do maior número. Mas quem está escalado para isso sou eu, que falei para vocês, Geraldo Duarte, eu sou da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, talvez seja o obstetra mais velho em atividade e vivo, né? Em atividade, que trabalho com infecções, e hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui a professora Suê. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar. Vamos lá, Suê. Meu nome é Suê Yazaki Sun, eu sou professora aqui da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Tenho o prazer e a grande oportunidade de estar aqui junto com vocês e com o professor Geraldo Duarte, que é o nosso mestre aqui, para essa reunião, onde juntos vamos aprender, né, como o professor Geraldo disse, é uma doença nova e que todos os dias a gente vai ganhando conhecimento, e com isso eu acho que a gente vai melhorando um pouquinho aí no atendimento das pacientes com essa doença. E o objetivo dessas reuniões é justamente a gente ver como aconteceu, né, como os casos foram acontecendo, e a partir daí a gente construir o nosso caminho, né? E então eu acho que quero dar as boas-vindas a todo mundo, e acho que a gente poderia começar a apresentação, né, professor Geraldo? Sim, a Viviane vai falar? É a Viviane que vai apresentar, né? E Viviane, enquanto você se organiza aí, eu quero, de uma forma oficial agora, que nós já temos 53 pessoas, normalmente é assim mesmo, vai aumentando o número, com o passar do tempo vai aumentando o número. Mas eu gostaria de levar para vocês o meu abraço, o nosso abraço, né? Solidário, que todos nós estamos numa remada só, num barco só, diferente situações, mas o barco da crise, ele é para todos nós. Tentando levar alguma coisa de partilha, ver de vocês o que vocês têm para ensinar para nós, o que eventualmente a gente pode levar para vocês. Então, mais um dos objetivos dessa reunião é diminuir as distâncias, né? Se tem alguém que está fazendo algo diferente que precisa partilhar, que isto seja partilhado. De repente, nós temos observado assim, experiências incríveis de superação de alguns hospitais, e a gente partilha as boas experiências, nós estamos partilhando. Sem dúvidas, muito positivo. Viviane, então, você poderia fazer a sua apresentação para a gente, por favor? Ok. Nós aqui do Hospital Universitário de Maringá ficamos muito felizes com o convite, né? Somos muito gratas por essa oportunidade, e estou aqui com mais 2 colegas muito especiais que eu quero apresentar antes da gente começar a apresentação propriamente do caso, né? A doutora Tatiane, que está aqui à minha esquerda, nossa obstetra aqui no hospital, acompanhou o atendimento obstétrico dessa paciente do caso que a gente vai apresentar hoje, e também a enfermeira Beatriz, do meu lado direito,
que é enfermeira especialista em obstetrícia e que trabalha há muito tempo aqui conosco e tem um know-how muito grande com o aleitamento materno, né? É isso. Qual que é a sua especialidade, Viviane? Eu sou enfermeira obstetra também. Enfermeira obstétrica, ótimo. Isso. Minha experiência, assim, com gestação de alto risco e agora a mais nova, né, doença que está trazendo risco para a obstetrícia, que é o Covid, claro, a gente tem observado isso, né? É isso, então. Vamos lá para a nossa apresentação, vou tentar aqui fazer compartilhar, ok? Vamos lá. Deu certo para vocês? Está dando, Viviane. Só coloca agora na apresentação, isso. Ótimo. Certinho? Não, tá bem. Não entrou na Coloca em tela cheia. Ele não te obedeceu. Não tá compartilhando? Não, está compartilhando, não está no modo de apresentação. Sabe? Quando aparece o slide inteiro maior. E eu estou vendo que você está clicando lá no local certo. Isso. Ele não está te obedecendo. Não está, né? Mas eu acho que está dando para a gente ver, viu, Viviane? Fica tranquilo. Assim, se a gente fechar vamos voltar de novo. Só pode só operações, gente. Vamos de novo. Apresentar agora. Mas já deixa aberto a imagem já. Cadê a aula? Espera lá. Agora vai. Você fechou onde estava a aula. É verdade, a gente vai precisar abrir a aula. Eu posso apresentar, Viviane. Espera um pouquinho. Eu apresento para você e você vai falando para eu passar. É que eu fiz umas mudanças, coloquei umas fotinhas. Na área do trabalho? Isso. Estava ali já, a apresentação. Então tá bom. Onde está essa? Qual delas? Que pena. Está na área de trabalho? Eu não sei se o Fábio colocou. Ai, que pena. Curso Covid? Não. Não? Eu não sei. Covid-19, síndrome respiratória. Não, tem que estar na data de último. Não necessariamente, às vezes ela está na data que você mexeu. Pede para... Só um minutinho, pessoal. SIG, protocolo. Você me deixou na área de trabalho? Você me deixou site? Deixa eu ver se está na área de trabalho. Só um minutinho. Aqui não é uma dessas. Essa? Você tem que compartilhar primeiro. Você tem que saber onde está. Vocês querem, então, compartilhar? Pode, então, vamos apresentar essa, porque a pessoa que ligou aqui para a gente, eu acho que ele não salvou nessa máquina. Não, então, vamos fazer com a sua, então. Tá bom. A gente tinha uma... Aí, Viviane, você vai falando. Sim, vou falando, ok. Suê, você está projetando dois de uma vez. Isso. Agora deu certo. Tá certo. Então, a gente tinha feito que pena. Não, a gente nunca tinha... sai do jeito que a gente pensa, viu? Nunca sai, infelizmente. Mas tá bom. A gente tinha uma foto do nosso hospital universitário, né? E queria dizer um pouquinho da nossa instituição, hospital universitário, que é referência para gestação de alto risco, tem o título de Hospital Amigo da Criança, e, assim, há 32 anos esse hospital funciona como um hospital geral. É uma referência, assim, para a região e para a macro-região na questão da materno-infantil, e agora a gente também está com a referência com relação ao Covid. Não temos um número tão significativo de leitos, temos 40 leitos para a unidade Covid, 20 enfermarias e 20 intensivo. Esses 40 leitos, então, desses 40 leitos, já tivemos muitas, até mais do que gostaríamos, tipo puérperas, gestantes, e, infelizmente, até óbitos maternos, né? Em um dos casos, então, a gente vai apresentar hoje
que é o caso de AAP, uma mulher de 30 anos, residente em Iguatemi, que é um distrito do município de Maringá, que é referência para a nossa maternidade ou para o nosso hospital, na questão de intercorrências na gestação e também no pré-natal. Essa mulher, ela morava com a mãe e a filha de 8 anos, né? Ela, no momento, tinha uma situação conjugal separada, tinha atividade do lar, tinha um ensino fundamental completo e tinha uma gestação de 16 semanas aqui pelo ultrassom que foi feito no dia 19/3/2021, quando ela já estava internada. O teste COVID positivo dessa mulher, ele aconteceu, foi positivo no dia 11 de março de 2021. Vamos lá para ver o que isso, ótimo. É verdade. Dos antecedentes e fatores de risco dessa mulher. Ela apresentava uma obesidade grau 3, um índice de massa corpórea de 51, tinha uma história obstétrica de um aborto retido há mais ou menos uns 6 meses, quando ela foi submetida a uma curetagem uterina, foi meados de julho do ano passado, referia alergia de pirona, não tinha condições na gestação anterior, complicações descritas na história dela, ou ao menos o que eu consegui verificar e apurar, e ela apresentava uma hipertensão e diabetes na gestação atual. Essa mulher, a gente teve uma dificuldade com relação a conseguir dados do pré-natal. O que acontece? Ela tinha uma das questões é porque realmente o pré-natal dela era iniciante, vamos dizer, ela tinha ela estava recém terminando o primeiro trimestre. Só que nós somos uma região onde a gente atende mulheres assim de várias localidades, de municípios vizinhos. E Maringá é um polo assim de tratamento de saúde para vários municípios ao redor. E houve uma discrepância em eu conseguir localizar qual era o município mesmo de residência dela. Ela começou pré-natal aqui no distrito de Maringá, mas houve um comentário de que ela possivelmente era moradora de um município vizinho, né? E ela optou por fazer pré-natal aqui por considerar que o serviço ia atender ela da melhor maneira, né? Mas isso também não foi caracterizado ou comprovado. O que eu quero dizer é assim, que essa gestante gesta 3, tinha uma cesárea anterior, então, há 8 anos, e um aborto há 6 meses, mais ou menos. Ela apresentava uma data da última menstruação, dia 5 de dezembro de 2021, e uma data provável do parto no dia 12 de setembro de... perdão, a data da última menstruação, no meu outro slide estava arrumado, é 2020, 5 de dezembro de 2020, e data provável do parto, então, de 12 de setembro de 2021. Ela iniciou o pré-natal ainda no primeiro trimestre, a primeira consulta foi dia 25 de janeiro, na unidade básica, então, daqui de Maringá. Ela tinha 7 semanas e 2 dias, nesse 25 de janeiro. Foram solicitados alguns exames, a história é que ela trouxe alguns exames também que ela tinha feito em uma consulta particular, pelo que eu colhi com a unidade básica de saúde. E daí, os que ainda faltavam nessa consulta, foi solicitado pela Unidade Básica de Saúde aqui de Maringá. Iniciou o pré-natal, então, nesse dia, e fez também solicitação de alguns exames para investigação de diabetes gestacional, porque ela trouxe um resultado de glicemia de jejum de 94 miligramas por decilitro e uma hemoglobina glicada de 5,4. Nesse dia 25 de janeiro, ela estava normotensa.
Quando ela voltou no pré-natal no dia 25 de fevereiro, com alguns outros exames, ela já apresentava e vinha referindo picos hipertensivos. A partir de fevereiro, então, ela foi estratificada para o pré-natal de alto risco, como diabetes na gestação, hipertensão crônica e obesidade mórbida. E ela foi, então, estratificada como gestante de alto risco e encaminhada para o ambulatório de referência desse serviço. Depois dessa estratificação, então, como eu já disse, para o alto risco, por hipertensão e diabetes, na estratificação, ela teve uma estratificação por DEG. Mas a gente entende, né, conversando com a doutora Tatiana, que ela não tinha uma doença hipertensiva específica da gravidez, considerando a idade gestacional, né. No pré-natal, então, portanto, ela fez 2 consultas pré-natais, de pré-natal, que foi, então, no dia 25 de janeiro e 25 de fevereiro. A última consulta com 11 semanas e 5 dias. Nessa consulta, então, após essa consulta, no dia seguinte, ela procurou o serviço de saúde aqui, o pronto atendimento do hospital universitário, com uma queixa de cefaleia. Ela foi atendida, foi atendida pelo clínico e pelo obstetra, analisaram a questão do pré-natal, que ela já tinha iniciado, né? Opa! E continuam me ouvindo? Tá dando... Sim, estou ouvindo. Ok. Nós estamos te ouvindo perfeitamente. Sim. Espera aí que eu vou voltar à apresentação. Sim. Vou compartilhar. Perdeu o compartilhamento, né? Perdeu o compartilhamento. Porque está aparecendo uma outra pessoa apresentando. Vou retomar, professor. Isso. Vou voltar um pouquinho. Eu acho que já dá para ser aí. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Pode. Sim, isso. Então, a última consulta, no dia 26, então, que ela veio... Quando você terminar de falar um slide, você pede o próximo, porque aí a sua passa, tá? Combinado. Então, ela foi atendida nesse dia 26. Nesse atendimento, então, ela teve uma orientação para voltar em 3 dias, para a gente fazer um teste de Covid, né? Porque o sintoma dela era leve e ela teve uma orientação para voltar em 3 dias, né? Mas ela não retornou naquela ocasião, certo? Aqui, no dia 22, ela também deu uma entrada no pronto atendimento, que foi atendida, então, como eu disse, pela GO e pelo HU, pela GO do HU e pelo clínico também, do pronto atendimento respiratório. Tinha uma dor em baixo ventre, congestão nasal, sinusite, queixa de sinusite, foi encaminhada para o PA respiratório. Lá foram feitos os exames, a congestão nasal tinha só um dia, então ela foi orientada, foi liberada, porque não tinha nenhuma implicação com a questão obstétrica, foi liberada para retornar em 2 dias para a coleta do RT-PCR. E foi orientada a fazer esse isolamento e, portanto, ela não retornou nesse atendimento. O próximo retorno dela foi, então, no dia 9/3/2021. Ela chegou aqui com uma história de que o companheiro, né, tinha recebido um teste positivo para Covid, foi admitida, então, no hospital, foi avaliada pelo clínico e pela ginecologia e obstetrícia, mas pela GO, ela não tinha queixas que significavam, assim, qualquer necessidade de internação. Ela teve uma alta da obstetrícia, nesse caso, né,
mas permaneceu conosco no hospital, tendo avaliações da ginecologia, porque ela tinha queixas importantes respiratórias. Foi solicitado o teste para COVID dela, né? E no que ela apresentava? Tosse, falta de ar, dor nas costas, ela referia, então, ser asmática, fazia uso de medicação inalatória e havia suspendido isso quando ela teve a informação de que ela estava grávida, apresentava uma PA de 115/80, frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 20, ela saturava 94%, com o catéter foi para 96% e estava afebril. O próximo, por favor. No dia 9 mesmo, foi iniciada a antibiótico terapia e, nesse momento, foi solicitada a internação na clínica, na enfermaria COVID, nossa aqui do hospital, certo? No dia 10 de abril, 10 de março, essa paciente teve a conduta trocada, catéter de O2 por Venturi 50%, porque ela apresentava desconforto respiratório, taquidispneia, e sem o O2, a saturação ia para 83. Do dia 10 para o dia 11, essa paciente foi avaliada todos os dias pela obstetrícia, não tinha queixas obstétricas no momento da avaliação, 136 batimentos por minuto BCF, colo grosso, posterior, impérvio. Teve febre iniciando no dia 11, no período noturno, na madrugada do dia 11, e mantinha máscara de alto fluxo. Nesse dia, então, veio o resultado de COVID positivo. A gente tem um delayzinho aí nesse resultado do teste. Hoje em dia, a gente já consegue ter esse resultado em 3, no máximo 4 horas aqui interno, mas exatamente nessa data foi quando a gente fez a inserção desse teste aqui pelo hospital. O próximo, por favor. No dia 12 de março, ela continuou febril, foi, então, colocado no Helmet 100%, referia ainda cansaço, tosse, dispneia, ao pequeno esforço até ao se alimentar, estava apresentando saturação entre 89 e 90 mesmo com o Helmet, um desconforto importante. Nesse momento, no dia 12, ela foi transferida para a unidade de UTI COVID, aqui, do hospital. Devido ao desconforto respiratório, dessaturação, né, uma gaso que também não era, que mostrava uma dessaturação, uma taquipneia, taquicardia, muito ansiosa, e teve a indicação, então, da intubação, sedação e ventilação mecânica. Isso no dia 12, né? No dia 13, a paciente entrou com dieta enteral e apresentou um hemograma infeccioso, uma piora, né, dos exames, e entrou com tazocin. O próximo, por favor. Estou indo muito rápido. Acho que a gente também só tem 20 minutos, né? Tá ótimo, tá bom, tá bom. Tá bom. No dia 14/3, paciente ainda muito grave, febril, mantendo, então, sedação por ventilação mecânica, foi avaliada pela GO porque quem acompanhava, os intensivistas que estavam acompanhando a gestante na UTI COVID, solicitaram a GO porque eles tinham indicação para pronar a paciente. Então, eles tinham preocupação, e daí agora? A gente prona, não prona por conta da gestação? Então, foi orientado a paciente ser pronada, então, foi orientado pela GO, né? Nessa mesma data, foi feito um ultrassom de abdômen total, que evidenciou hepatomegalia, colicistopatia calculosa, um espessamento da parede de vesícula biliar. No dia 15, esse paciente, então, foi colocada em prona, continuou febril e muito grave. No dia 16, ela entrou com drogas vasoativas, que até então não tínhamos prescrição, foi retirada do prona às 12 horas desse dia e meia-noite retornado novamente. A prona, estão fazendo prona dos pacientes muito graves
em torno de 12 horas até 16 aqui no nosso serviço. E mesmo pronando, essa paciente ficou com uma saturação de 96%. No dia 17, permaneceu febril, taquicárdica, hipotensa e uma hipotensão diastólica que era frequente, mesmo tendo iniciado droga vasoativa. Foi novamente pronada e apresentava um hemograma com hematócrito de 2,86 e hemoglobina de 7,4. Leucócitos 14.060 e bastões 23. Então, a paciente foi pronada novamente. Pode passar, por gentileza? No dia 18, mantendo essa febre, essa hipertensão, essa hipotensão diastólica, MV diminuídos difusamente. Dia 19, foi feita uma correção daquele hemograma, hemotransfusão, 2 concentrados de hemácia. Foi avaliado pela nefrologia, porque ela evoluiu com uma anúria e apresentou uma piora infecciosa, entrando com meropenem. Foi realizado também nessa data, do dia 19, um ultrassom obstétrico. Apresentava feto único, longitudinal, uma apresentação córmica, dorso à esquerda, pesando aproximadamente 150 gramas, placenta anterior, grau 0. A espessura placentária é que é um ponto a gente observar aqui, de 26 milímetros, com uma idade gestacional de 16 semanas. Adequado para o desenvolvimento, ou considerado como adequado, né, o desenvolvimento fetal pela idade gestacional. No dia 20/3, permanecia febril e muito secretiva. O risco de obstrução do tubo foi assim, grande, foi passado catéter de diálise. Então, depois do dia 20, por favor, pode passar. Depois do dia 20, então, a gente teve no dia 21, a paciente continuava febril, foi aumentado droga vasoativa, estava bem estável hemodinamicamente, iniciou hemodiálise, ela fez hemodiálise contínua, e essa hemodiálise foi até o dia 27/3, que é 27 de março. Ainda no dia 21, entrou com vancomicina e no período noturno apresentou um sangramento vaginal. Isso levou a equipe a acionar novamente a GO, que na manhã do dia 22 fez uma avaliação e houve a expulsão espontânea do feto e foi necessário fazer uma curetagem uterina por retenção placentária, e esse procedimento, considerando que a paciente estava sedada, foi ainda no leito, porque ela estava muito instável. A transferência dela para o centro cirúrgico seria, assim, não havia possibilidade dessa transferência e seria um fator de maior risco ainda, então optou-se por fazer o procedimento ainda no leito, né? Solicitado beta-HCG, foi solicitado um beta-HCG que estava em queda, foi feito um ultrassom e seguiu-se, então, o cuidado com essa paciente após esse abortamento, no dia 22. O próximo, por favor. Tá. Nesse dia também, foi transfundida com 2 concentrados de hemácia e 2 plasma fresco, manteve anúria, né, apesar da diálise, porque ela estava em diálise contínua, mas ainda apresentava anúria, mantido droga vasoativa, e essas drogas vasoativas foram mantidas e foi aumentando essa dosagem de droga vasoativa. Sedação e ventilação mecânica. Evoluiu para uma hipoxemia grave, mesmo com padrões ventilatórios assim muito elevados, hipotensão, apesar de altas doses de droga vasoativa. Dia 23, foi necessário a realização de drenagem torácica à direita. No dia 24 de março,
ela apresentou sangramento difuso nasal, vaginal, pelo tubo, oral, foi mantido, então, o jejum da paciente. Dia 26, dia 25, ainda muito grave, mantendo diálise contínua, como a gente já tinha falado antes, manteve cianúrica, manteve droga vasoativa, os murmúrios vesiculares também difusos diminuídos bilateralmente, né, e dreno de tórax mantido, porque tinha alteração de volume, né. O próximo, por favor. No dia 26, a paciente tinha tido, no dia 25, uma parada do estado febril, né? Retornou a apresentar febre, hipotensão, as drogas vasoativas foram aumentadas, houve piora, né, com relação os dias anteriores da perfusão também. As pupilas apresentaram-se midriáticas e não reagentes, e evoluiu para PCR em assistolia, com óbito às 13h30, no dia 27 de março. É isso. Com relação ao relato da família, a gente fez um contato telefônico, foram questões mais assim com relação a documentos da paciente mesmo, mas a família foi acompanhada pelo serviço social, pela psicologia durante a internação, o esposo e o irmão sempre estiveram presentes aqui no acompanhamento, nas informações com relação ao estado clínico da paciente, né? E a família ficou assim, entendeu a questão do agravamento dessa situação, né, da paciente. É isso. A gente se coloca à disposição e para qualquer dúvida, esclarecimento, se a gente souber responder, se a gente tiver, né, a informação. Muito obrigada, estamos à disposição. Muito obrigado, Viviane. Você poderia parar a apresentação? Isso, vamos limpar o esquema aqui. Está ótimo. Viviane, muito bom, apresentação clara. Acho que entendemos bem. Você trouxe um caso que você teve pessoalmente, teve pouca participação. Eu não sei por que está dando microfonia. Vocês estão sentindo a microfonia também? Eu vou pedir para as pessoas que não estão falando desligarem microfones enquanto não falam, por favor. Isso. Eu acho que melhorou. Obrigado, viu? Muito bom. Então, você trouxe um caso que você foi colocada meio que no fogo, né? Que você não viveu, vocês não viveram diretamente, e que vocês cumpriram a tarefa aí, a tarefa árdua, de coragem, de trazer o caso, apresentar o caso e se dispor para nós discutirmos os prós e contras, né? Na realidade, eu e a professora Suê, nós avaliamos o caso inicialmente, para a gente ver o que a gente poderia trazer de novidade aqui. E o primeiro item que a gente gostaria de discutir com vocês, colocar para todos vocês, e partilhar onde que poderia ser um pouco diferente. E aí depois a Suê vai apresentar os slides que dão substrato, dão lastro para aquilo que eu vou falar, da dúvida que eu trago para vocês, para partilhar com todo mundo. Quem tiver dúvidas, se achar que não está correto, que precisa, vamos chegar num denominador comum aqui, né? Já a priori eu faço a propaganda do nosso manual, o manual que esse grupo fez, que é nosso, que é do Ministério, né? Nós fizemos para o Ministério. E que está muito bom, é muito fácil, de uma leitura fácil, né? Para divulgar. Eu sei que vocês não precisam, que vocês já leram, sabem muito mais do que tem lá, mas para capilarizar, para chegar lá na Mandaguaçu, né?
é o nome da cidade que vocês colocaram aqui. Eu nem sei se é muito longe ou se é perto, mas eu imaginei que é algo que você colocou aqui, que é uma comunidade que precisa do conhecimento chegar lá. Então, por favor, entendam nesse sentido. É o entendimento de que esse grupo está querendo dar a mão, não no sentido de infantilizar vocês, de maneira alguma, mas o dar a mão, lá em Minas Gerais, o dar a mão é o sentido solidário de que está tentando partilhar alguma coisa. E o primeiro ponto que eu gostaria de partilhar é um vácuo que está na vida dessa paciente do dia 22/2 de fevereiro até no dia 9 de março. É um vácuo. E como é que nós corrigimos o vácuo? Eu quero chamar a atenção para 4 variáveis epidemiológicas. Para uma grávida, em qualquer idade gestacional, e até não grávida, mas grávida mais ainda, que é asmática, que é hipertensa, diabética e obesa, nós temos 4 bombas atômicas para o Covid. Então, essa paciente, quando ela apareceu lá dia 22, falando que tinha uma síndrome gripal, eu não teria deixado essa paciente embora sem um exame, sem alguns exames. Ela fala, não, mas a paciente não quis ficar, a paciente teve problemas. Aí tem muita coisa para fazer. Ela pode ir embora, mas ela tem que estar amarrada. Amarrada no sentido figurado, que é o slide que eu gostaria que a Sue partilhasse para nós nos casos leves. O que a gente faz dos casos leves? Você consegue, Sue? Sim, professor, eu vou colocando. E enquanto a Sue vai partilhando aí, eu quero falar da presença de uma colega nossa que coordena o grupo, que é a professora Rosiane Matar. Rosiane, você ainda está aí, filha? Eu estou aqui aprendendo com vocês. Oh, muito obrigado, que é isso. Esse é um conhecimento acumulado, gente. Só fala bom dia para o pessoal. Bom dia, gente. Tenho certeza que essas atividades que a gente tem feito juntos é uma tentativa de ajudar quem está na ponta. E hoje vocês têm 2 excelentes professores, professor Geraldo e a professora Sue, e eu vou ficar aqui também, assim, só escutando, só aprendendo, que nem vocês. Um beijo. Obrigado. As dúvidas. Então, com você com a palavra, Sue. Então, aqui a gente coloca, né, o QR Code do manual para facilitar para todo mundo que quiser ter acesso. E, na verdade, a gente fez essa apresentação que expõe o conteúdo do manual. Eu vou passar por essas lâminas. Eu acho que talvez valesse a pena só a gente ter esse quadro da evolução temporal da doença, lembrar que a primeira fase, que é essa fase viral, depois a gente entra numa fase pulmonar, onde você tem a resposta inflamatória, e que a gente tem percebido que a doença tem essa fase aqui de gravidade, que antes a gente falava um controle até o 10º dia, ela tem se estendido, e que é muito importante, né, quando a gente coloca, eu e o doutor Geraldo ficamos, que dia começou o sintoma dessa moça? Dia 22 de fevereiro, dia 26, no dia 9, ela devia estar, então, no 14º dia, né, que ela estaria por aqui quando ela chegou. Certo, doutor Geraldo? Correto. E aqui, eu acho que o que o doutor Geraldo pediu para eu colocar seria essa paciente, no quadro, o que seria uma doença classificada como leve. É quando ela tem aqueles sintomas ali da síndrome de gripal, mas não tem ainda dispneia, né? Agora, no caso dessa paciente, ela tinha os agravantes, como o professor citou, que já valeria a pena a gente ter uma intervenção um pouquinho adiantada, que são essa morbidade associada dela. E quando ela chegou aí, pelo quadro descrito, ela tinha pelo menos um quadro moderado, porque ela tinha uma saturação de O2 abaixo de 95%, tinha uma frequência respiratória de 20%, mas ela já estava com
com uma dispneia, se eu não me engano, não foi isso? Mas o que eu queria, Sue, que você apresentasse, achasse um slide do caso leve. O que nós fazemos? Manda embora para casa? Aqui, professor. Colhe o RT-PCR e não solicita outros exames laboratoriais. Se a gente tem o início da síndrome gripal com menos de 48 horas, isso. É o suporte, né? Orientações estritas sobre sinais de gravidade e de agravamento da doença, quando e onde procurar o serviço de saúde. A pessoa tem que ser monitorada pela equipe de saúde de 2 a 3 vezes por semana e diariamente do 7º ao 10º dia. Aqui eu acho que a gente mudou, né, doutor Geraldo, que a gente estendeu um pouquinho esse 10º dia. 14º, mas tá bem ainda, tá bem. Uhum. Se tivesse feito aí nesse período, já estava bom. Mas é esse último parágrafo aí que é importante. Então, gestante de alto risco obstétrico neonatal. Avaliar a possibilidade de acompanhamento da evolução clínica da Covid-19 e o acesso rápido ao sistema de saúde. Caso não seja possível, recomenda-se internação hospitalar. Então, vamos dar uma pausa aí, Su, para a gente comentar. Então, gente, é nesse ponto que eu imagino que nós podemos partilhar com vocês e dizer que talvez, se nós tivéssemos executado nessa época, porque esse manual está desde o ano passado já. Isso aqui ocorreu em janeiro, em fevereiro. Então, se nós já tivéssemos, é culpa nossa também de não termos tido a iniciativa e o poder de capilarizar isso. Porque neste período, com aquele último parágrafo que nós comentamos, que essa é uma paciente que ela tem 4 fatores extremamente importantes. Essa paciente não poderia, eventualmente, sair dos nossos olhos. Não, mas tudo bem, eu quero voltar para minha casa, tem menino para criar, tem menino para ver, tem outras coisas. Mas ela precisa de estar sob monitorização constante. Vocês viram que está tudo esquematizadinho. Então, se você não tem segurança disso, telefone para o assistente social, para o serviço de saúde desta comunidade e repassa. Covid, eu não sei a fórmula do sucesso. Acho que ninguém sabe. Mas do insucesso eu sei. É querer trabalhar sozinho. Todo mundo tem que pensar covidianamente. Senão, não vira. E na obstetrícia, mais ainda. Então, o meu estímulo para vocês é que vocês conversem com o pessoal que coordena fluxo, com o pessoal que está, eventualmente está até presente aqui, as autoridades sanitárias que tomam conta desse fluxo, que é preciso e essa paciente poderia se beneficiar com isso. Por quê? Porque como tem um vácuo do dia 22/2 até 9/3, eventualmente essa paciente, eu não tenho a informação no dia que ela chegou de como estava a reação inflamatória dela, né? Eu não tenho esse dado, você não apresentou esse dado para nós. De repente, neste intervalo, ela já teria indicações de uso de antibiótico, não estou falando que tinha, mas porque é vácuo, mas ela chegou muito mal, ela não ficou mal. O Covid em grávida, ele derruba mais rápido do que na não grávida, mas ele não derruba de uma hora para outra. Ele avisa, ele vai apertando o parafuso, ele vai minando a resistência, vai mostrando e demonstrando que, estou chegando aqui, toma cuidado comigo, porque senão eu te levo. É assim. E deste período aqui, talvez, essa paciente pudesse ter sido beneficiada, vou repetir de novo, de antibióticos, da heparina. Então, eventualmente até do corticoide. A tomografia dela de entrada mostrava já
a tomografia dela de entrada mostrava já um acometimento, um processo inflamatório bem extenso já. Eu concordo com você. Realmente, ela provavelmente já tinha uma indicação prévia de ter realizado as medicações que o senhor acabou de referir. Então, já está cumprido. Se acabar a reunião aqui agora, já parte do nosso objetivo já foi cumprido. É de não demorar, aproveitar as oportunidades. E vocês captaram. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade que nós tivemos de partilhar com vocês e saber que, da agora para frente, o que acontecer aí vai ter uma visão diferente, e quem está presente aqui também vai partilhar com outras pessoas, né? De que grávida, ela precisa ser olhada com um olhar diferente. Sue, antes de passar para frente, vamos comentar alguma coisinha aí? Isso. Eu queria me permitir um comentário, aproveitando a presença da professora Rosiane aqui, e falar um pouco de fluxo e de como as coisas também, já que o senhor falou, de permeabilizar e capilarizar o conhecimento, o que a gente vai escrevendo nos manuais, né? Porque, por exemplo, eu entendi que Viviane disse que ela tinha uma glicemia de jejum de 94 e que, por isso, seria submetida a exames para o diagnóstico do diabetes na gestação. Então, eu queria que a professora Rosiane comentasse acerca disso, porque... Então, a gente tem visto em todas essas sessões nossas a dificuldade da referência e contra-referência no momento adequado, né? Quer dizer, na verdade, quando a paciente começa a ter um quadro que ela precisasse ser atendida, quais são as dificuldades? E por conta disso, né, ontem o pessoal da Fiocruz está entrando em contato para a gente ver se consegue ter uma reunião com gestores de cada região, para a gente tentar acertar isso de uma forma que melhore a assistência, porque todo mundo está trabalhando, né? E a gente não quer ter essa sensação que a gente está vivendo hoje, que a gente está trabalhando tanto, e mesmo assim as pessoas estão morrendo, né? As nossas grávidas estão morrendo. Então, alguma coisa a gente está tentando fazer e a gente está vendo se consegue acertar essas reuniões para melhorar. Sue, continua com você, antes da gente passar para frente? Pode passar, professor. Isso. Então, para a gente fechar esse bloco, eu vou fazer o sumário. Professor gosta disso, né? Tem que fazer o bloquinho, a caixinha para ficar fácil. Depois é só abrir a caixinha que está tudo lá, né? Geraldo, mas eu adorei, até escrever aqui no chat, que eu vou roubar isso, que o vídeo SARS-CoV vai chegando, e vai... Mineiramente, sorrateiro. Esse vírus, acho que não é chinês, é mineiro. Ele é muito malandro, muito malandroso. Mas, enfim, avaliar, primeiro, valorizar a gestação, valorizar os fatores intervenientes nessa gestação que piora o prognóstico, valorizar as queixas que sejam ligadas à Covid, à fase inicial da Covid, saber reconhecer isso daí. O diagnóstico é o único exame obrigatório na fase inicial, é o diagnóstico. Então, essa paciente, lá no início, ela já estava selecionada para fazer Covid, né? É o único exame obrigatório, os outros vai depender da clínica. Esse é obrigatório, o diagnóstico nós temos que fazer. Em preenchendo esses requisitos de risco ou não, nos requisitos de risco, eu vou ficar mais ainda, o retorno, às vezes, quando ela tem o risco, eu nem mando embora, se eu não tenho certeza de que eu tenho acesso a essa paciente. Não, mas essa paciente tem um entendimento bom, mora no local que tem telefone celular, ela tem internet ou não. Aí eu posso fazer a telemedicina? Posso. Então, eu vou deixar que ela evolua em casa. E esperar que ela ligue, nós, saúde, nós todos, equipes de saúde é que tem que criar o fluxo
e o costume para ir até essa paciente para poder ver se ela está apresentando algum ponto que eu preciso trazer ela para debaixo da asa, trazer ela para a saúde mais efetiva, né? Então, essa caixa aí é a caixa da gestante com a doença leve. Essa é a caixa. Ela já chegou para nós, Viviane, como você mostrou para nós e nos ensinou, ela já chegou de uma fase moderada para grave. E o segundo ponto que eu gostaria de abrir aqui com vocês, e a Sue depois vai me complementar, é que assim que ela chegou, eu precisaria de ter uma conversa, azeitar a conversa entre as equipes. Não é fácil, não. Tem local que as equipes não se falam. Não sei se é a coisa daí, mas se o relacionamento for bom, tranquilo, que ótimo, permaneça. Mas se não for, precisa de colocar aí algum óleo aí nesse relacionamento, né? Porque na nossa visão, ela demorou para entubar. Essa intubação poderia ter ocorrido num período mais precoce, tá? Então, essa demora para a grávida, para o feto é péssimo. Ele morreu. Não vou dizer que foi isso, mas ele morreu. Ele não suportou. As taxas, o exame complementar, o hemograma, às vezes até a reação inflamatória, dímeros D, ainda bem que nem apareceu aqui, porque não ia ajudar em nada, né? Eles não corresponderam ao grau de hipóxia dela. Então, quem manda a paciente para o tubo é hipóxia. Então, essa paciente talvez tivesse beneficiado com uma antecipação também. Porque a hipóxia, ela vai lá no tecido e mata o tecido, ela faz ele sofrer. E num organismo como o dessa paciente, que já tem várias doenças associadas, fica mais fácil bater nesse tecido, fazer esse tecido sofrer, fazer esse tecido mostrar sinais de claudicação. E ela mostrou. Então, o nosso organismo não suporta a hipóxia. O organismo da grávida não suporta, apesar da idade suportar melhor, a pessoa jovem suporta melhor, o que a gravidez acarreta, ele tira essa vantagem da idade. Então, ela sofre como se fosse uma pessoa idosa. A recuperação dela é lenta, é mais lenta. Então, tudo isso tem que... Qual a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês? Fazer as equipes conversarem mais. Envolva mais a obstetrícia com esse conhecimento. Ó, nós temos uma obstetra presente aqui, ó, que já pode ser a pessoa no seu serviço aí que vai se encarregar de fazer essa ligação. Não, vamos fazer esses setores da saúde aqui conversarem entre si. E, sem dúvidas, vão chegar à mesma conclusão que nós chegamos. Nós poderíamos ter antecipado. Tem outras coisas, não tinha vaga, faltou material, tem uma série de detalhes que a gente não estava aí para saber qual é a realidade. Mas a leitura, poderia ter antecipado. Sue? Sim, professor, a gente poderia falar uma coisinha? É muito interessante ouvir você comentar assim, porque a gente vai passando um vídeo, né, na nossa cabeça, né? Essa paciente, quando ela chegou, eu a vi lá no pronto atendimento, eu a vi sentada na cama, né? E porque exatamente nesse dia 9, quando ela chegou, a gente teve um aumento da nossa, vamos dizer assim, uma demanda muito maior do que a nossa capacidade instalada de atendimento. A gente teve exatamente nesse dia 9 um pico de atendimentos assim enorme, né? E isso tudo foi sobrecarregando as equipes. Nesse dia a gente fez transferências da unidade de UTI para paciente, retiramos pacientes da UTI, levamos para a enfermaria, para transferir pacientes mais graves, pelo menos umas 5 transferências nós fizemos, e pacientes que a gente nem naquele momento poderia ter tirado, vamos dizer assim, da UTI naquele momento, mas a gente considerava que já tinha passado de uma fase mais crítica, que já estava
estudado, que daí a gente poderia levar para a enfermaria e observar com um pouco mais de cautela. E esse dia 9 de março aqui foi um sofrimento muito grande para a nossa equipe, que perdurou, assim, uma semana de um pico muito grande de atendimentos e, infelizmente, essa paciente estava aqui nesse dia e ela chegou exatamente nesse dia. Né? Então, assim, vendo o que você está falando, a gente tem a oportunidade de ver, poxa, como a gente perde, realmente, a gente perde oportunidades, né? E a sobrecarga, no momento, nos venda de algumas possibilidades que a gente tem, né? E de coisas que a gente poderia ter feito e que naquele momento a gente protelou, né? Em detrimento a outras questões. Até parece que nós tínhamos combinado antes, né, Viviane? Pois é. Eu falei de uma possibilidade e foi o que você viveu, né? Que bom. Professor, a doutora Tatiana gostaria de colocar também. Vamos lá, Tatiana. Na verdade, assim, aqui o serviço da ginecologia ele fica num setor separado, né, da área COVID, mas todas as intercorrências, a partir do momento que chega uma grávida, alguma coisa, é designado alguém da ginecologia para ir lá e atender a parte ginecológica, a parte obstétrica e acompanhar. E eu também, por coincidência, estava aqui nesse mesmo dia, era um plantão meu, eu estava no dia do plantão que ela chegou, na primeira vinda dela eu não a vi, eu vi ela nessa segunda oportunidade, e eu cheguei até a conversar com o doutor Edivaldo, que é o responsável pela nossa UTI e pelos nossos casos mais graves aqui na instituição, e a gente chegou a discutir tudo isso que o doutor já tinha colocado, da ciência, das comorbidades dela, da complexidade dela, por isso que eu sei da primeira tomografia dela, que assim que foi feito a gente discutiu, viu que o processo já estava bem andado aí no decorrer da coisa. Então, isso foi realmente já identificado pela instituição, foi identificado pelos médicos que estavam no dia e tudo, e seguiram o acompanhamento, mas realmente foi uma saturação do sistema durante aqueles dias, né? A gente já tem olhado a grávida com outros olhos, o que a gente não via na grávida o ano passado, tão grave, a gente tem visto agora mais, eu acredito, a gente tem visto provavelmente, talvez por conta dessa outra mutação, ou alguma coisa assim, mas os casos têm evoluído de forma pior, e a gente já tem olhado com outros olhos, e a obstetrícia está sempre bem perto da clínica discutindo. Então, isso que você tinha colocado no início, né, de os serviços estarem se comunicando, a gente tem um diálogo diário entre as pacientes, a gente acompanha a visita dessa paciente junto com o clínico e faz uma discussão em conjunto das duas equipes para o acompanhamento dessa paciente. Que bom. Vocês já fazem, quem está ouvindo aqui que eventualmente não faça, né, já está aprendendo com vocês. Né? Professor, então, Viviane, uma curiosidade minha, assim, né, que eu acho também uma oportunidade de aprendizado. Então, no dia 9 de março, vocês estavam no pico, e eu imagino como foi essa sensação, esse sufoco de trabalho, tudo o que vocês estavam vivendo. Hoje, nós estamos aqui numa sala online, confortavelmente, e eu acho que é uma grande oportunidade. Então, o que eu estou sentindo falta de ter alguém da UTI. Eu, conforme você foi lendo o caso, eu me senti, falei assim, meu Deus, colocar essas moças no fogo. Foi a expressão que ela utilizou, colocar as meninas no fogo. Porque, assim, eu acho que seria uma oportunidade, porque como a gente tem falado, a Tatiane disse, é diferente a grávida com Covid, é diferente de um adulto com Covid. Então, esse aprendizado de como lidar, como manejar, e esse entendimento é muito importante entre as equipes. Então, essa reunião, por exemplo, está gravada. Eu acho que vocês devem rever essa reunião com a equipe da UTI, porque é uma oportunidade, é um dinheiro brasileiro sendo pago pelo SUS para fazer essa atividade, para diminuir a mortalidade materna. Se a gente ficar aqui discutindo entre 79 pessoas que estão nessa reunião, e isso não foi permeado para aqueles que fizeram atendimento lá na UTI, isso vai morrer aqui. Então, é muito importante que isso se expanda e que eles pudessem estar com vocês nessa reunião
e com a gente, porque a gente também ia aprender o que foi feito, né, quais os caminhos. Então, eu acho que é uma oportunidade ainda. Eu acho que esse material tem que ser aproveitado e transmitido para os colegas aí intensivistas. E eu vou reforçar. Aqui na escola, às vezes, eu sou uma pessoa bem brava, né, com os residentes, porque às vezes o residente fala assim, professora, mas naquele caso, a paciente é um tumor, ela está de 16 semanas, gente, ela antes de vai internar na nossa enfermaria, eu falei assim, não, nessa hora ela vai internar, tem vaga para ela em outro lugar? Não, ela vai ficar aqui e nós vamos tomar conta dela, porque senão ela é que nem cachorro sem dono, ela tem que ter um dono tomando conta. Então, eu estou falando desse jeito, porque eu acho que assim, para mostrar a paixão da coisa, e que a gente, às vezes, a gente briga, a gente tem que ser briguento em algumas horas, e eu acho que a gente tem que ser muito briguento aí, com essa situação da Covid, ainda mais que é uma situação em que a gente conhece pouco, né? O próximo passo que eu gostaria de discutir, nós já estamos com o prazo esgotando, mas tem 2 tópicos que a gente ainda precisa falar, foi a insegurança do pessoal da UTI com a pronação. A pronação, ela, com grávida de termo, né, já está feita, está no manual. Por isso que eu fico me descabelando, como é que nós não conseguimos chegar até a sua equipe de UTI com o manual, né? Porque eles poderiam ter feito essa pronação. Não sei se ia mudar o resultado, não. De maneira alguma, não estou dizendo isso. Mas para dar segurança para o meu colega lá, que ele pode pronar, tomando cuidados, ele pode pronar, deve pronar, melhora, a pronação realmente melhora, né? Ele ficou esperando a Tatiane chegar lá para falar se podia, se não podia, né? Então, Perdão, o dia que eles solicitaram até essa avaliação da pronação, no dia seguinte eu era visitadora da enfermaria da ginecologia e obstetrícia. E aí solicitaram a nossa presença, daí eu fui até lá, conversei com o plantonista, inclusive coloquei uma nota para ele, coloquei para ele, olha, é 16 semanas, menos de 16 semanas ainda. Falei, eu acho que a gente tem que pesar pela paciente no momento e olhar e discutir, e coloquei isso para ele. Mas realmente a equipe estava bem segura e ficou nessa de, mas e a GO? O que a GO vai fazer e tudo mais? Então a gente também foi até lá, daí eu fui até lá numa quinta-feira, que era o meu dia, e discuti com eles, coloquei para eles, eu já tinha o manual, foi conversado e coloquei para eles. Falei, não, gente, nesse caso, pode pronar, vamos... Diferente de se a gente tivesse para resolver ou alguma coisa assim, né, a gestação. Mas nesse caso era muito cedo ainda, a paciente tinha muitas coisas para fazer. Eu falei, agora a gente vai olhar mais para a paciente nesse momento. E aí eu fui discutir, mas realmente a equipe ficou bem segura, isso vai ter razão em relação a isso. Até parece que eu estava aí, eu estou adivinhando aí as coisas que estão acontecendo aí no estado de Maringá, ué. Eu vi a leitura simples, tem uma insegurança muito grande. E a nossa função aqui é partilhar, né? Os casos, o resultado bom ou ruim, o que a gente tem que tirar deles é ensinamento. E esse nós tiramos. Você vai poder voltar lá, dizer que, o pessoal que andou um pouquinho antes da gente, já prona até gestante de termo. Então, e melhora mesmo, sem dúvida, né? Então, esse assunto eu gostaria de deixar bem claro para vocês, e tem um ultiminho. Sue, você tem algum comentário mais? Eu quero Não, professor. Usar o finalzinho aqui para falar de vacina. Vamos lá. Vamos lá? Isso. E, gente, de novo, nós estamos frente a um vírus. O vírus antigo da primeira onda, a gente já estava até habituado com ele. Só que esses vírus que estão aqui agora são vírus mutados, com uma morbidade, uma fisiopatologia diferente, muito mais agressivo. Ele infecta mais e é mais agressivo. E nós continuamos com as mesmas armas. Pouquíssimo a gente faz. Contra o vírus não faz nada. Então, nós temos uma arma que luta contra toda a mortalidade, tudo que é de ruim da Covid, nós temos uma arma sozinha aqui desse lado, aqui, a única coisa que nós temos, chama-se vacina. Então, a nossa luta, a luta insana deste grupo é trabalhar para que todos nós nos convençamos da saúde e que queiramos saúde,
Temos que sair do negacionismo e falarmos da vacina. A grávida precisa de vacina. É a única coisa que ela tem a favor dela, chama-se vacina. Ah, mas não tem vacina para todo mundo. Não somos nós. Nós, esse grupo aqui que faz essa divulgação, nós não temos a chave do cofre. Nós também não temos a chave de onde ficam as vacinas. Quem vai fazer essa luta somos nós, da saúde, que somos o movimento social da grávida. Vocês já viram alguma associação, alguma ONG de grávida? Vocês já viram do HIV, já viram da Hansen, já viram de doença do conjuntivo? Nós nunca vimos um movimento social de grávida. Por quê? Porque o movimento é algo que é finito. Passou 40 semanas, acaba. Aí já precisava ter uma outra ONG da amamentação. Então não tem. Quem é o movimento da grávida? Somos nós, da saúde. Então somos nós, enquanto cidadãos, é que temos que levar até o nosso deputado, as instâncias políticas que definem e que pressionam para liberar a vacina para a grávida. Nossos avanços têm sido muito tímidos. Nós conseguimos, final da última semana, conseguimos colocar a paciente de risco, essa paciente aqui, que nós discutimos hoje, ela morreu antes do recurso. Porque se fosse hoje, ela já estaria liberada para ser considerada para ser vacinada, porque ela tem um fator de risco. Olha que azar dessa senhora. E como tem tantas outras aí. Então, a vacina, gente, nós temos que descer a máscara, falar, sou contra porque sou contra. Não, você é contra porque você é contra a vida. Para a grávida não há outra conversa. Não há outra conversa. Então, eu gostaria de que as 75 pessoas que estão aqui presentes, que somassem conosco, com esse grupo, para a gente trabalhar em prol da vacina, trabalharmos em prol da vida, em última análise. Vou encerrar dizendo para vocês, a família é a base de qualquer sociedade. E a base da família é a mãe. O pai, eu não sei se no Paraná é assim, quando morre o pai, a mãe cria os filhos. Quando morre a mãe, o pai também cria os filhos, mas a chance maior é de que os filhos eles se diluam. Ele sozinho não dá conta, a mãe dá conta. Então, todos são importantes na família, mas a falta da mãe, ela é crucial, ela é terrível. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos querendo preservar o bastião da família, que é a mãe. Todos são importantes, mas a mãe tem um papel fundamental. E é esse o meu apelo, é de que a gente trabalhe, pelo menos os 70, um já foi embora, já são 74 pessoas que eu gostaria de que advogasse a causa, essa causa humanitária, de defesa da vida da gestante, de defesa da família, né? Então, eu gostaria de voltar a palavra para a Suê e para a Rosiane, e depois eu passo para você. Tem alguma conversa aqui, alguma pergunta no chat? Acho que não, né? Não. Então... Estou falando até aqui, ó. Amém, professor. Opa, ó, estou me benzendo. Que bom, gente, que bom. Então, Viviane, Tatiane, Beatriz, obrigada pela apresentação de vocês. Às vezes a gente se empolga, mas eu acho que esse caso, sempre que tem uma morte materna, a gente acaba ficando muito tocado. Eu imagino como vocês que estão vivendo com isso, como vocês estão, né? E que a gente possa, assim, reverter isso, e que a gente consiga, com tudo isso, evitar que outras situações como essa aconteçam, né? E diz a professora Rosiane, assim, que a gente tem uma especialidade muito dura, né? Porque a gente sempre fica indo e revendo o que a gente fez, o que a gente poderia fazer, mas essa também é a graça dela, que eu acho que a gente consegue sempre pensar no positivo e melhorar. Então, peço desculpa se alguma hora me empolguei aí, mas dizer que, para mim, eu sou muito feliz de participar desse grupo e agradecer a presença aí de todo mundo. Rosiane, muito obrigado, Suê. Nota 10, minha filha.
Bom, gente, eu acho que toda vez que eu escuto a Suê e o Geraldo falar, eu sei que eu também vou me emocionar, né? Porque são dois apaixonados pelo que fazem, pelas mulheres e pela saúde das mulheres, né? Então, eu acho que nós estamos aqui lutando, eu acho que isso que o Geraldo falou, a gente ficou numa reunião da PNI na sexta-feira, lutando muito para que a possibilidade da vacina em gestante, eu acho que é a nossa linha mestra no momento, né? E acho que o Geraldo nos representa, assim, ele é o maior batalhador, sempre foi firme nisso, e como ele é uma pessoa que entende muito de infecção e vacina, nós temos que estar ao lado dele aprendendo com ele. Um bom dia para todos. Obrigada, Rose. Viviane? Nós aqui agradecemos mais uma vez o convite, a oportunidade de estar com vocês nessa manhã, as informações que vocês nos deram, as reflexões que vocês nos apresentaram, serão apresentadas por mim e pela Tatiane lá para a equipe intensiva, né, para o chefe da equipe. Ele, inclusive, não pôde estar conosco aqui hoje porque ele teve um problema exatamente nesse mesmo horário na agenda, mas ele estaria aqui conosco, lamentável, né? Essas questões de agenda são meio complicadas, mas ele vai saber de tudo isso que vocês falaram, viu? A gente vai conversar com eles, tá bom? Num ambiente amistoso, de bandeira branca. Com certeza, sempre em parceria com a equipe, como equipe. Isso mesmo. Muito bom. Professor, eu queria dizer que eu adorei a ideia da ONG. Eu acho que é uma ideia bárbara. ONGs de amamentação, eu que trabalho com aleitamento, existem muitas, mas realmente essa defesa à gestante, né? A gente já evoluiu muito, né? Eu que me lembro quando criança, tenho 50 e poucos anos, quando começou o pré-natal aqui no Brasil, que a minha mãe fez pré-natal da minha segunda irmã, que nasceu em 73. Eu, por exemplo, não fiz nem pré-natal. Na minha gestação, ela sequer fez pré-natal. Então, assim, a gente já evoluiu muito, mas a gente ainda tem muito a evoluir. E eu queria te dizer que quando eu acompanhei esse caso e fui vendo a evolução, né, pelo prontuário, eu não via a paciente pessoalmente, eu fiquei muito triste, né? Ainda mais de saber que a filha dela foi tirada do convívio que ela tinha, que era o convívio com a avó. E aí, porque morava a mãe, a avó e a menina. E depois a menina precisou ir morar com o pai. Então, eu falei, a perda de uma mãe já é uma coisa drástica, traumática. E você ainda sair da sua rotina, da vida que ela tinha. Então, assim, a morte materna sempre, né, poderia ser evitada. E, infelizmente, essa não foi. Por mais que a gente tentou atendê-la da melhor forma, vocês viram aí, né, os vácuos, as lacunas que deveriam ter sido preenchidas. Então, muito obrigada. Eu acho que é um olhar diferente, acho que é tão bom alguém de fora olhar, porque às vezes a gente mesmo não enxerga aquilo que está a um palmo do nosso nariz. Então, muito obrigada. Foi muito, muito, muito bom essa conversa e muito edificante. Creio que a gente vai tirar grandes lições disso, tá? Já tiramos. Muito obrigada. Então, tá bom, gente. Um abraço para vocês. Que vocês tenham uma boa tarde, uma boa semana. Vocês fiquem com Deus, independente do credo de vocês. Eu estou dizendo do meu, né? Mas respeito todos eles. Eu dou um beijo no coração de todos vocês. Eu tenho certeza de que serão aliados da arma do futuro contra a Covid. Então, eu tenho em vocês aqui, nesse grande grupo, nesse seleto grupo, aliados para a gente trabalhar em prol da vacina para gestante. Muito obrigado, Viviane, parabéns, e até pela coragem de estar apresentando um caso com todas as dificuldades que foi para você pegar todos os dados. Então, nós somos solidários a tudo isso, entendemos e valorizamos. Parabéns para você. Tatiane, força aí, viu, Fia?
Você é a representante. Você é a representante do nosso grupo aí dos obstetras. Então, todas as fichas em você, tá? Gente, beijo para vocês, muito obrigado. Tchau, até a próxima. Bom dia, beijo, tchau.